E aí, pessoal, faz muito tempo que eu não apareço nesse canal, eu sei, me perdoem, mas muita coisa mudou ultimamente. Eu venho fazendo um monte de coisa e tal, e eu tô me adaptando, me adaptei, né, demorei pra me adaptar, e a rotina ficou bem cheia. A mudança atual, né, que o meu cenário mudou, né, agora estou numa cadeira, tô até balançando aqui, e, bom, atualizações para vocês. Eu comecei a trabalhar na editora Euforia mais ou menos em agosto, acho que foi em agosto. E foi mais ou menos por aí que foi lançado meu último vídeo, onde eu parei também. E, bom, eu comecei a trabalhar no processo de atendimento da editora Euforia, no SAC, né? E depois eu comecei a partir para a questão do marketing no TikTok, né? Nas redes sociais, criar conteúdo e tudo mais. Então eu precisei correr para me adaptar a uma nova rotina, porque antes eu trabalhava 24 por 48. E agora eu trabalho de segunda a sexta. E o bom é que eu trabalho agora com livros, então eu tô muito satisfeito com isso, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu botei como meta para esse ano e eu falei assim, quando aconteceu, eu falei assim, não acredito que aconteceu. Quando acontece, ele fala assim, não acredito. E bom, tá sendo um período onde eu estou me desenvolvendo bastante, estou conhecendo um pouco mais do mercado editorial, incluído mais nele, sabe, de um outro olhar, né, como editora e tudo mais. E a editora Fúria já era uma editora que eu já acompanhava, que eu tenho os livros, inclusive meus dois livros favoritos, que é República 7 e Glitter, são da editora Fúria, que eu já tenho vídeo nesse canal. Então, não foi tão surpreendente uma trazer um amor, uma paixão, gravar coisas assim sobre uma editora que eu já acompanho, que eu já gosto dos livros, né? Conheci um pouco mais e tudo mais, enfim. Tá sendo uma experiência muito legal. E agora eu tenho projetos na editora Euforia. Então, assim, além disso, tem que gravar, além de criar conteúdo e tudo mais sobre os livros de lá, eu tenho um projeto onde tem um clube de leitura. Então, eu leio livros da editora Euforia durante o mês com um grupo específico de pessoas. E todo domingo tem reunião, então eu tenho que aparecer também todo domingo. Então acaba sendo me ocupa o tempo inteiro da minha vida. Sem contar que o tempo que eu tenho livre eu uso para estudar, porque ainda faço faculdade. Então, assim, é complicadinho, mas é um complicado que você gosta, porque é uma área que eu queria muito entrar, sabe? Então eu acabo gostando muito. Bom, as minhas leituras continuam sendo as mesmas, agora numa velocidade bem mais lenta. Mas por conta desse clube, desse projeto do clube, eu acabo tendo outras leituras. Eu acabo lendo um livro novo todo mês. Não que já não fosse diferente, mas agora eu já consigo fazer isso mais certinho. Mas antes eu lia 2 leituras no mês, ou uma, e na outro mês eu não conseguia ler nada. Meio que ficava empacada ali. Mas estamos fluindo nas leituras. Uma parte boa que está sendo todo esse processo de criação de conteúdo e tudo mais, com a questão da minha faculdade, é porque marketing, né, gente, por mais que seja para TikTok e tudo mais, eu crio a maioria dos conteúdos que às vezes vai para o Instagram também. Então, essa parte de criar conteúdo, de ter uma visão mais focada para a publicidade, né, que é a minha área onde eu faço faculdade, tem sido muito legal. Porque a maioria das coisas que eu aprendo ali, eu consigo colocar em prática, eu consigo testar, não só comigo, mas com outro público diferente. Por mais que eu tenha essa rotina corrida, onde eu tenho que gravar vários conteúdos para a editora Euforia, muitos deles eu deixo guardado e tal, eu até consigo um tempinho também para criar conteúdo para minhas redes sociais, inclusive lá no Instagram, no TikTok também, mas no Instagram principalmente tem saído conteúdo sobre leituras minhas e tal. Então eu tô postando bastante coisa lá também. Bastante coisa é exagero, mas bem mais do que antes. E eu tô colocando muita coisa em prática. Então, acredito que agora, que tô chegando à reta final da faculdade, tal, vai vir as período de férias, nem. Eu vou conseguir ter tempo de gravar mais vídeos aqui pro canal e também mais conteúdos para minhas redes sociais, assim eu espero. E voltar a escrever. Sobre a minha escrita. Bom, eu tenho ficado um pouco sumido, faz um mês e meio, eu acho, talvez, da minha escrita. Por quê? Eu tô reescrevendo A Mulher na Chuteira, que é um dos meus primeiros livros lá, e eu gosto muito dessa história. E eu pretendo mudar a capa também. Estão mudando algumas coisas, não tudo, mas eu falo
assim, por mim, que A Mulher Esteira foi uma escrita muito foca. Muito foca, que eu peguei. E foi é um dos primeiros livros que eu tenho que é mais curtinho, sabe? Ele não tem tanto desenvolvimento, não, mas tanto profundidade como os outros livros que é Projeto Superstar e Verus, né? Que foi o primeiro livro em si que está em reescrito dentro da gaveta. Durante a Bienal do Rio, que teve esse ano, 2025, eu estava programando, já criando conteúdo para divulgar um outro livro. Sendo que com essa mudança eu acabei engavetando ele. E não só essa mudança, né? Eu acabei perdendo minha avó e tudo mais. Então eu fiquei com uns 3, 4 meses sem mexer nele. Então eu vou precisar de um tempo para poder voltar com tudo para essa história. Mas ele já tem a capa pronta, já tem ilustrações prontas. Então, assim, ele vai ficar ali engavetado um pouquinho, porque eu preciso de tempo para poder mexer naquela história, porque é uma história original. É uma história à parte que eu estou criando da minha cabeça. A Mulher Esteira é uma história que eu já tinha escrito. Então eu só preciso ler e vai surgindo ideias a partir daquela leitura. Então eu vou desenvolvendo um pouco mais, botando um pouco mais de conteúdo, profundidade, como eu gostaria que todos os meus livros tivessem. Então é bem um pouco mais fácil. E o Projeto Superstar, gente, eu tive vários problemas com questão de revisão, de revisores. Tive muitos problemas com questão de revisores. E agora parece que eu encontrei uma pessoa muito boa e ela tá revisando o Projeto Superstar. De qualquer forma, vai ser um pouquinho mais lento. Eu pretendo lançar o Projeto Superstar em formato físico, que é uma história que eu tenho muito amor, muito carinho. Eu amo o meu Ravi e o meu Marcos. Eu pretendo lançar esse livro e eu já vi até formas que eu vou tentar fazer ele no físico, em capa dura. Então, assim, tá no meu coração, tô tendo aqui a ansiedade, mas eu acho que vai vir aí. Eu vim gravar esse vídeo aqui mais pra trazer atualizações. Eu tô no meio do meu horário de trabalho. Mas como eu tô sem nada aqui agora pra poder fazer, eu resolvi falar assim, botar a câmera aqui, botar meu tripézinho aqui e vou começar a falar pra câmera, contar, atualizar as pessoas sobre os últimos acontecimentos. Uma coisa que eu vou contar pra vocês, que eu já vou pedir desculpa, gente, é uma coisa que, bom, eu venho gravando sempre os meus vídeos pro canal, a maioria dos vídeos, pelo menos, pela minha câmera, que inclusive ela tá aqui em cima, né? Tem uma aqui em cima e tem uma aqui. Mas a que eu usava é essa aqui. Aqui em cima do Tonyzinho, que eu chamo. Bom, eu usava a minha câmera pra gravar. Só que a minha câmera é câmera profissional fotográfica, sabe? Ela não é pra vídeo. E ela me irritava muito a questão de foco. Então, na hora da edição, para tentar melhorar a questão do foco, eu me irritava muito. Então, acabava saindo não com uma qualidade tão boa como eu esperava. Então, eu decidi, falei assim, eu vou gravar então com o meu celular mesmo. Botei o celular aqui e é isso que tá acontecendo. Agora eu tenho, tipo, um setup um setup, né? Que é onde eu crio conteúdo, né? Os vídeos e tal. Pra editora. Então, por exemplo, aqui o meu microfone agora tá aqui. Eu botei o microfonezinho aqui nesse suporte, onde eu uso mais pra gravar conteúdos de cima, tipo, na mesa. Tem iluminação, bastante iluminação, tipo, duas coisinhas aqui de iluminação, tem coisa de luz aqui, que muitas vezes eu uso pra evento. Tem ainda o meu soquete com 2 lâmpadas assim, grandona. Então, tá mudando muitas coisas. O meu cenário mudou bastante, tá cheio de posters, principalmente da Euforia. Cheio de posters, assim. E tem uma iluminação aqui de um pisca-pisca que eu botei aqui em volta, que também dá um climazinho muito legal. Então, eu pretendo gravar muitos outros conteúdos para vocês. Aproveitar agora que eu estou falando sobre os livros que eu estou lendo nesse clubinho da editora Euforia, né? O clube de leitura. Eu consigo gravar o conteúdo para vocês dos livros que eu tô lendo. Então, já algum adianto. Posso também já atualizar vocês a minha lista de leituras, né? Eu pretendo gravar um vídeo falando mais ou menos sobre um resumo sobre todos eles. Mas, gente, já chegamos em 21 livros, bem mais do que o ano passado. Então, eu tô muito feliz porque eu botei como meta. Aí vou tentar ler mais do que o ano passado. Então, eu já passei. Então, eu estou muito feliz. Pelo menos 21 livros eu tô lendo. Eu peguei pra ler, né, durante este ano de 2025. Só que eu não tô colocando os BLs, gente, porque eu entrei na fase dos BLs. Então, assim, eu me apaixonei por BL de novo. Que eu pego um viciozinho pelo BL e depois eu tento fazer aquela
Desintoxicação. Foi. A minha língua é muito enrolada, mas enfim. Eu tento fazer isso, né? E quando eu volto, eu começo a me viciar de novo. Eu fico lendo um atrás do outro, e eu não consigo soltar isso mais. Porém, eu não coloquei meu VL na lista. Mas, se vocês quiserem, eu vou poder botar ele na lista se vocês acharem que fica legal de colocar também, porque é leitura de qualquer forma. Por mais que sejam HQs, quadrinhos, etc e tal. Porém, eu já pretendo criar conteúdos falando sobre os BLs que eu estou lendo pro TikTok e pro Instagram. Então, se você gosta de ler BL também ou tem interesse, quer conhecer alguns, me siga nas redes sociais, kai.write_, porque lá eu vou começar a fazer esses conteúdos curtinhos que eu sei que eu vou conseguir gravar pra vocês. Hoje foi mais um Senta e Conversa, né? Põe pra gravar, senta em conversa, então não tem grandes produções. Eu molhei meu cabelo assim, aí eu comecei a fazer um monte de coisa em casa, aí já até secou, eu falei assim, eu vou sentar aqui mesmo, vou começar a falar e tal, e é isso. Põe a câmera e vamos nessa. Pelo menos um vídeo vai sair. Mas é uma atualização, acho que não vai ter nem tantos cortes assim, nem tanta edição, mas enfim, é para trazer essa conversa aqui pra vocês. Provavelmente vocês vão ver esse cenário bastante, né? Porque é aqui que eu vou começar a gravar minhas coisas. Eu acho que é bonitinho, tem meu armário aqui que parece. Dá pra parecer que tem uma outra estante, enfim. Tá muito bonitinha. E é aqui que a gente vai bater nosso papo, gravar as conteúdinhas e tudo mais. Enfim. Estou com saudade de vocês, vou voltar para aqui pro canal porque eu gosto de criar conteúdo em longa escala, falar em grande escala. E aqui eu tenho uma liberdade um pouco maior. Por mais que eu também goste de fazer esses conteúdos pequenos, mais rápidos, para as redes sociais, seja necessário, né? Mas enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Deixe seu like, comenta, porque eu vou voltar com tudo. Tchau, tchau.